Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Coronel Peixeiro e agradeço a sua presença nesta Comissão de Inquérito, que é para nós muito importante e foi precisamente o PSD um dos partidos que indicou a sua presença nesta Comissão para considerarmos importante neste processo de inquirição, neste processo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria começar por fazer aqui 2 ou 3 notas de enquadramento. E a primeira é dizer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito não pretende apurar qualquer tipo de responsabilidades criminais ou disciplinares. A nossa preocupação é apenas apurar responsabilidades políticas relacionadas com o incidente de Tancos. Queria também dizer que, ao apurar estas responsabilidades políticas e as falhas sistémicas, queremos saber o que é que não foi tido em conta pelas estruturas, pelos vários escalões de responsabilidade e, em particular, pelo poder político. É esse o nosso mandato, é essa a nossa missão. Queria também dizer que não podemos ignorar que as Forças Armadas foram, de alguma forma, atingidas no seu prestígio por este incidente. Custa-nos reconhecer isso, mas eu penso que isso é público e ainda ontem o Sr. Coronel Vasco Pereira, que o antecedeu e que aqui esteve connosco ontem, dizia exatamente isso, que era com grande embaraço que via toda esta situação do incidente, esta situação da Comissão de Inquérito e tudo aquilo que pode resultar e que já está a resultar neste processo. E o que nós queremos dizer é que vamos fazer todos os possíveis para que esta Comissão seja célere, precisamente para que resulte o menor dano possível, ou até se possível para reparar de alguma forma o prestígio que possa ter sido abalado das Forças Armadas e do Exército em particular. Também a nível internacional nós sabemos que houve alguma preocupação relativamente a este incidente, o que pode ter molestado de alguma forma a imagem das nossas Forças Armadas, mas felizmente por razões menos positivas, mas porque os nossos militares estiveram muitíssimo bem no combate há 8 dias na República Centro-Africana, penso que isso contribuiu muito para reposicionar o prestígio internacional das nossas Forças Armadas, por tudo, mas também por isso. E nesse sentido também deixava aqui, já ontem se deixou, mas como eu não intervim ontem, queria deixar em meu nome pessoal e em nome do PSD uma palavra de muito apreço pela forma como os nossos militares estiveram em combate na República Centro-Africana. E passando às perguntas, Sr. Coronel, começo-lhe por perguntar se confirma que está a comandar o regimento de paraquedistas desde novembro de 2016 até agora. Sr. Deputado, Sr. Presidente, um cumprimento muito rápido a todos os seus deputados. É uma honra e não sei se vai acontecer alguma vez poder estar na presença de pessoas tão ilustres e que são representantes da nação. Muito obrigado por esta oportunidade, principalmente por me deixar fazer parte de ajudar a esclarecer as situações todas, dentro daquilo que eu saiba. Eu sou o Coronel de Infantaria Hilário Peixeiro, estou a comandar o Regimento de Paraquedistas desde novembro de 2016 e à data dos acontecimentos, muito rapidamente, a minha unidade não tinha destacado ninguém ainda para, não tinha ninguém destacado para a segurança dos paióis. Tínhamos-lo feito num período anterior, desde 15 de abril a 15 de maio. Nessa altura o serviço foi feito com normalidade, mas aproveitando os poucos recursos que tínhamos, os recursos humanos e a carência de recursos materiais para fazer face à missão. A missão foi cumprida. E naqueles relatórios que fizemos, fomos relatando tudo o que encontrávamos, tudo o que víamos, nada de intrusões, nada, mas as deficiências foram sendo relatadas. Tenho antiguidade de promoção de 2 de julho e estou a comandar o regimento desde a data de 2 de novembro, com uma pequena interrupção de 17 dias, a exoneração e depois a recondução, a renomeação no posto, no cargo de comandante, e neste momento é o que estou a fazer, é comandar o regimento. Muito obrigado, Sr. Coronel. Podia-nos dar uma nota mais desenvolvida daquilo que é o seu percurso militar, porque julgo que é importante fazer esse enquadramento nesta comissão. Eu sou oficial de Infantaria, fui formado na Academia, entrei em 84, terminei o curso em 89, fiz os primeiros 3 anos na Arma de Infantaria, em unidades do Exército, e em 94 ingressei nos paraquedistas, quando
da extinção do Corpo de Tropas Paraquedistas e a sua passagem para o Exército. Nessa altura eu aproveitei essa oportunidade e ingressei nas tropas paraquedistas. Tenho feito a carreira nos batalhões de paraquedistas, nomeadamente no primeiro. Depois fiz uma missão na Bósnia, no 3º Batalhão de Paraquedistas, atualmente extinto. Estive em Timor com o 2º Batalhão. Tenho os cursos normais que me permitem aceder a este posto, o curso de promoção a capitão, oficial superior. Tenho o curso de Estado-Maior feito no Instituto de Altos Estudos Militares. Fiz um período de docência no Instituto. E depois estive destacado 3 anos no quartel-general da NATO em Milão, após o que regressei, e os últimos 11 anos tenho-os passado no comando da Brigada de Reação Rápida, oficial de operações, funções de Estado-Maior, chefe de Estado-Maior. Fiz uma passagem no comando do 1º Batalhão de Paraquedistas em 2012, batalhão sediado no RI-15, no Regimento de Infantaria 15. Fui também lá segundo comandante. Depois de ser chefe de Estado-Maior da Brigada, assumi as funções de comandante do Regimento de Paraquedistas. Penso que muito rapidamente é este o meu percurso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Coronel. Exatamente porque sabemos que tem que ser uma pessoa com uma vasta experiência na instituição militar e no Exército. Queria lhe perguntar se, com essa experiência e na sua perspectiva, como é que se explica que tenha havido este incidente em Tancos, esta falha de segurança, como diz o Exército? Os factos são conhecidos, houve uma intrusão, houve uma oportunidade que alguém soube aproveitar, e é a única maneira que eu consigo explicar, foi aproveitar uma oportunidade, havia a intenção e cumpriram o objetivo deles. Não tenho uma maneira mais objetiva de explicar isto. Muito obrigado, Sr. Coronel. O que é que entende por uma oportunidade? Houve uma oportunidade. Entendo como saber que se pode fazer determinada ação num determinado momento para conseguir o objetivo que a pessoa pretende. Significa isso, na sua opinião, que esse conhecimento dessa oportunidade pode ter havido, para que esse conhecimento existisse, pode ter havido alguma interferência também de pessoas do Exército? Sra. Deputada, eu penso que este fórum merece a exatidão e consolidação das respostas. Eu não tenho dados que possam afirmar nem que sim, nem que não, em relação a isso. É obviamente que o ato aconteceu numa instalação militar, mas não aconteceu num quartel militar. Gostava de aproveitar esta oportunidade também para um pouco clarificar no complexo que normalmente se chama área militar de Tancos ou polígono militar de Tancos, existem 3 quartéis militares e existe uma instalação que são os paióis, estão, como viram, penso que viram na semana passada, estão apartados. Mas é facto que aconteceu numa instalação militar. Portanto, não podemos denegar isso, obviamente. Como é que foi feito e com que apoios, sinceramente, não tenho capacidade para responder a essa pergunta. Obrigada. No seu relatório de posse de comando, que elaborou quando tomou posse, certamente, do comando da Brigada, do Regimento de Paraquedistas, fez alguma referência à situação dos paióis nacionais de Tancos, ou isso para si não era uma prioridade ou um motivo de preocupação? Eu, como comandante do Regimento de Paraquedistas, comando apenas as instalações e o pessoal que estão a trabalhar no Regimento de Paraquedistas. O relatório de posse de comando dá conta daquilo que eu vou encontrando e que eu encontrei quando assumi posse daquelas instalações e pessoal. Os paióis nacionais de Tancos não estão debaixo do meu comando, nunca estiveram. E por isso não vejo muita lógica, ou continuo a não ver muita lógica em incluir apreciações sobre
instalações que não são minhas, que não estão debaixo do meu comando. Tenho sim responsabilidade em relação aos meus 2 paióis que estão dentro do regimento, em relação às arrecadações, ao estado do pessoal. O que eu faço menção no relatório, sim, é a tendência decrescente de pessoal que vou tendo e que, passados 2 anos, se confirma. Tenho ainda menos gente a trabalhar, menos militares a trabalhar no regimento do que tinha há 2 anos atrás. Mas em relação ao estado ou como estavam os paióis, não é no relatório de posse de comando que eu entendo que isso deve fazer. Obviamente que existem os outros relatórios no fim do serviço e que assim, quando eu era determinado enviar, destacar pessoal para a segurança, no regresso eles faziam um relatório circunstanciado do que é que viveram, como é que desarrolaram o serviço e as deficiências que foram encontrando. Quando diz no regresso, no final de um mês, portanto, no final Exatamente. do ciclo Sim. que estava sob a vossa responsabilidade. Exatamente. E qual foi a avaliação que fizeram do estado das instalações em termos de segurança, nesse relatório do primeiro mês em que tiveram a responsabilidade de assegurar a segurança do paiol nacional, dos paióis nacionais de Tancos? Os paióis nacionais de Tancos tinham, à partida, alguns, portanto, para além das instalações a ser protegidas, tinham equipamentos complementares para ajudar à tarefa dos militares, videovigilâncias, alarmes de intrusão, etc. Isso estava tudo avariado, fora de serviço, e isso foi sempre relatado. Depois, em relação às instalações onde o meu pessoal tinha que passar o dia, tinha muitas avarias, muitas deficiências, o que causava algum incómodo, muito incómodo, mas sempre e nós fazíamos o possível para que, dentro das nossas possibilidades de unidade, uma vez que até estamos próximos, tentar colmatar qualquer avaria ou desentupir um cano, mas também sabíamos que, e não permitia, que os militares fizessem mais de 24 horas de uma vez só, por uma questão até de higiene. E por isso, agora, era uma instalação difícil de proteger. Missões foram sempre cumpridas, com mais empenhamento do pessoal, mais esforço, mas sempre cumpridas. Em relação aos meios auxiliares de segurança, eles já tinham sido dados como inoperacionais há uns anos atrás. E já tinha sido decidido, em 2016, pelo chefe de Estado-Maior, que o processo integrasse o SICAV. Portanto, quando o Sr. Coronel chega ao regimento, já havia essa decisão do General SEM. Pressionou para que o SICAV tivesse uma outra prioridade relativamente aos paióis nacionais de Tancos, para que fosse considerada a primeira prioridade, tendo em atenção que todo o sistema anterior estava, de facto, inoperacional. A pressão foi feita de modo de apresentação de relatórios e de ilustrar evidências, mostrar isto tem que ser corrigido. Mas também tinha a sensação que dentro da minha unidade eu precisava ter o SICAV instalado. E também tinha a sensação de que a grande maioria das unidades do Exército precisavam de ter o SICAV. E, portanto, desta maneira nós fazíamos perceber ao Exército que isto era necessário e que tinha que se andar para a frente com isto. Portanto, foi desta maneira. Pois a questão é um pouco mesmo para ir ao encontro disso que está a dizer, é porque quem é que decidia as prioridades? Depois, cada um nas suas instalações considerava que elas eram prioritárias. Mas a verdade é que, dada a sensibilidade deste tipo de instalações, do material que estava ali depositado, não devia haver um consenso no sentido de dar efetivamente uma grande prioridade à implementação do SICAV nessas instalações que tinham depósito de armamento e de munições e de explosivos. Não deveria ser prioritário. E também já agora uma pergunta. Quem decidia? Quem é que decidia onde é que se implementava o SICAV? Quem decidia ouvia os responsáveis diretos pela segurança dos paióis nacionais de Tancos e dos outros paióis, naturalmente. O comandante do Exército, o general-chefe de Estado-Maior do Exército, é quem decide. E sei, porque já vi várias vezes, soube que ele é aconselhado. Portanto,
generais do Comando Superior do Exército, responsáveis por várias áreas, a área do pessoal, a área da logística, onde se enquadra isto, é a área das forças terrestres. Ele ouve os conselhos, estes responsáveis apresentam as suas posições. É evidente que o bem comum aconselha a que se tomem essas medidas. Mas o comandante do Exército tem um exército espalhado pelo território. Portanto, eu sei que prioridades foram assumidas, foram tomadas, obras foram começadas. Obviamente, provavelmente, e acredito que sim, que o critério tenha sido o mais justo ir priorizar para aquilo que é realmente primeiro e tem que acontecer. Da minha parte, se me perguntassem em relação aos paióis nacionais de tanques, podes ficar em segundo lugar em relação aos paióis? Eu diria que sim, a bem do serviço, porque sabia que mais tarde ou mais cedo eu ia lá poder ter esse material. Muito obrigada, Sr. Coronel. Portanto, podemos concluir que a decisão da priorização da instalação dos sistemas de videovigilância e da plataforma SICAV pertence ao chefe de Estado-Maior do Exército e podemos concluir que também, naturalmente, ele ouve os seus colaboradores e que, da parte de quem fazia, tinha a responsabilidade da segurança, que dava prioridade máxima a essa situação. Muito obrigada. Passar um pouco para as questões mais operacionais, de como é que era feita a vigilância, porque estamos a ouvir várias pessoas e, portanto, é preciso sempre confrontar estas questões. E o que eu gostava de lhe perguntar é como é que era garantida a segurança das instalações, que meios é que eram utilizados, se os considerava suficientes, se houve alterações introduzidas pelas normas de segurança revistas após o incidente e se essas normas sobre o que é que incidiram e, em particular, sobre a questão do manuseamento das armas e da questão das munições das próprias armas, porque temos conhecimento pelos relatórios que nos foram dados que houve algumas alterações a esse nível e, portanto, gostava que nos confirmasse e que nos desse mais alguns detalhes sobre isso. O serviço de guarda, o serviço de segurança aos paióis era feito por aquele efetivo que já se falou várias vezes, os 8 militares, comandados por um sargento, em que desenvolviam a sua ação fazendo rondas não ritmadas, rondas programadas em segredo entre o sargento e os seus militares, para não expor rotinas, e incidiam sobre os próprios edifícios que chamamos paióis, as portas, o selo estava intacto, e também incidiam sobre as condições da vedação, das vedações. Pronto. Digamos que era reconhecimento visual. Reconhecimento visual. Estas rondas, nunca menos do que 2 militares, eventualmente um terceiro militar para acompanhar, os militares vão armados e, portanto, com normas bem explícitas de o que fazer e quando fazer. Eu não sei muito bem os outros comandantes, mas o meu pessoal, e como não havia meios lá nas instalações de comunicações sem fio, rádios ou telefones, quando o meu pessoal ia do regimento, da unidade para os paióis, eles levavam esses meios nossos para complementar a capacidade de comando e controlo, comunicações rápidas, quer com o comandante, com o sargento, quer, se não conseguissem, com a própria unidade. Conseguiam, em termos de linha de vista, conseguiam falar. Portanto, levavam isso. Sempre que disponível na unidade, tinham uma viatura lá para poder ser mais céleres nas rondas e poder estar disponível para próximas. Após estes acontecimentos, recebemos indicações para... eu aqui foi mais por documentação, porque precisamente nesse momento eu tive afastado do comando, mas pronto, acompanhava, não era? Tivemos indicações para duplicar o efetivo e garantir, de facto, que as armas tinham munições disponíveis, não seladas, disponíveis, mas com instruções específicas para
como usar, quando usar, para não estarmos a incorrer em erros graves, erros complicados. Pronto. Todos os outros meios auxiliares para o comando e controle, principalmente rádios, eram distribuídos à força deslocava-se e depois, no fim do turno, trocavam os equipamentos uns com os outros. O armamento regressava à unidade com o militar e o outro levava ao outro. Sei que, naquela altura, foi também intensificado um pouco a instrução, formação, a instrução, treinar mais, um pouco mais, com o armamento que os militares tinham. Os militares têm um programa de treino ao longo do ano, mas por causa deste incidente, nós fizemos questão de fazer mais uma sessão ou duas de treino para termos a certeza que aqueles militares que estavam naquele período e que iam ser destacados sabiam exatamente o que é que podiam fazer e conhecer melhor ainda a sua arma. Mais ainda, dentro do próprio regimento, uma vez que estava dentro daquela área geográfica e não sabíamos que tipo de ameaça que podia vir ou que estaria presente naquele momento, aos nossos militares, mesmo não estando destacados para os paióis nacionais de tanques, eles têm responsabilidades de segurança dentro da unidade, foi-lhes também intensificado este tipo de treino, para lhes dar também autoconfiança, mais confiança a eles próprios. Sr. Coronel, considera adequado o sistema de vigilância e a segurança dos paióis nacionais de tanques estar repartida por 4 unidades? Sentiu que isso era uma dificuldade? Rodar um mês por cada unidade, a articulação era boa, nunca houve problemas. Além do mais, ainda depois tinha a questão da UAGM, que era quem, segundo os documentos que temos, fazia todo o controle das existências dentro de cada paiol, dentro dos paióis, e portanto não tinha essa incumbência, mas ao mesmo tempo era responsável por ela. Isto criava alguma dificuldade ao seu trabalho? Não, em relação à execução da tarefa, não, porque estava muito bem definida, sabíamos e sabemos perfeitamente quem é o comandante daquela força que vai para lá, é sempre o mesmo comandante, os militares vão mudando. Não tínhamos dificuldades em relação a isso. Meios escassos, não ter os meios complementares dificultava ainda, mas sabíamos que era assim e cumpríamos a tarefa. As dificuldades que sentíamos eram no serviço normal da nossa unidade, porque sabíamos que naquele período do mês tínhamos que abdicar de, se eu fizer uma escala de 3 ou de 4 dias e só a partir dali começa a repetir, vamos entrar num universo talvez de 32 militares que não consigo dispor para o serviço interno da unidade. Essa era a nossa dificuldade e continua a ser a nossa dificuldade. Mas para a execução daquele serviço, não. Era a primeira prioridade, calha-nos a nós, destacamos o pessoal para lá e o serviço faz-se. Sr. Coronel, muito obrigada. Estamos a chegar ao fim e vou passar aqui a um outro tema que eu tenho que colocar, uma vez que foi um dos coronéis atingidos pela exoneração do chefe de Estado-Maior, na altura, 2 dias depois do furto. Foi anunciado pelo General SEM que exonerava, na altura não disse que era temporariamente, depois acabou por ser temporariamente, os 5 comandantes. Assim foi-lhe dito que era temporariamente. O SEM disse-lhe com lealdade como é que as coisas se iam passar, houve essa explicação. Isso foi uma situação bem aceita no meio militar, é uma situação considerada normal. Alguma vez ocorreu no Exército uma situação idêntica a essa, abriu-se um precedente que pode não ser um bom precedente. E a última questão que lhe coloco é que, isto foi noticiado na comunicação social, é se terá havido pressão política para que efetivamente fossem demitidos, para que algo fosse feito para, de alguma maneira, acalmar a opinião pública e publicada nessa altura. Muito obrigada. Ora bem, a minha exoneração foi-me comunicada pelo nosso general por telefone, no dia anterior a fazer efeitos, portanto, no dia em que ele a comunicou na televisão. Depois, quando tive, e disse muito rapidamente, o nosso general é uma pessoa telegráfica, disse muito rapidamente, tinha que ser assim e, portanto, eu pus-me à disposição como sempre estive.
Depois, na audiência sim, quando ele me recebeu, ele convocou-me a mim e aos outros oficiais, disse-me que pediu-me desculpa pelo impacto que, entretanto, passados 2 ou 3 dias, em casa já ninguém estava a perceber nada do assunto, pediu desculpa por esse impacto e disse-me: não tenho nada contra o que estás a fazer na unidade, mas isto é a bem da garantia de isenção e de transparência que temos que transmitir durante o tempo em que tiverem a decorrer as averiguações. Se, por hipótese, no fim disto tudo, não se justificou isto que aconteceu, ele disse-me: não tenho problemas nenhuns em reconduzir-te. E foi assim a conversa. Portanto, eu fiquei claro, consciência tranquila, e ficou para mim depois a decisão de aceitar ou não aceitar. Isso é outra coisa.